Oi, gente. Meu nome é Cristina. Eu faço faculdade na UFTM de licenciatura em Geografia. E estou aqui para entrevistar a professora Simone Rocha. Ela é intérprete em Libras. Bom dia, Simone. Bom tudo dia, bem? Tudo bem. Eu gostaria que você falasse para a gente, né? Primeiro, da sua formação acadêmica, né? E o porquê que escolheu essa profissão tão maravilhosa. Eu sou formada em Pedagogia com habilitação em Educação Especial pela Universidade de Uberaba, bacharel em Letras Libras, Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduada em Docência no Ensino Superior pela UFTM. E atualmente estou cursando um mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Tá certo. Eu gostaria que você falasse pra gente qual a importância da Libras no dia a dia das pessoas. Sim. Retomando aquela pergunta que você havia feito, Sei. o que me levou a aprender a língua de sinais, que eu não havia respondido, né? Tá certo. É o fato também de ser filha de surdos. Eu aprendi primeiramente a língua brasileira de sinais e com meus pais e a comunidade surda, quando criança, e em seguida o português com as pessoas ouvintes ao longo da minha infância. E desde muito cedo eu fui vivenciando experiências que são diferentes de outras crianças, que eram diferentes de outras crianças ouvintes. E isso constituiu também minha identidade, e mais tarde eu dei continuidade aos estudos. Ainda continuo estudando para trabalhar como tradutora e intérprete de Libras. E continuando a falar sobre a importância da língua brasileira de sinais na vida das pessoas surdas, eu posso tomar como base a experiência como filha de surdos, né? A língua de sinais ela é um instrumento de comunicação, mais do que um instrumento de comunicação, mas é por meio dela que os surdos expressam seus desejos, seus anseios, suas necessidades. Ela é uma língua natural, é a língua mãe das pessoas surdas. Então, eles precisam dela para poder expressar em todos os estados. Todos os sentidos, né? Todos os sentidos. E a Libras ela não deve estar presente apenas no ambiente educacional, mas em outros espaços, como nos hospitais e outros locais públicos. Então, é de fundamental importância. E eu gostaria que você falasse pra gente, né, o que é a inclusão tão falada nos dias atuais. Bom, atualmente a discussão entende-se que a língua de sinais é a língua natural das pessoas surdas. Então, eles têm o direito de receber as informações em tempo real, assim como elas chegam para as pessoas ouvintes, correto? Então, eles vão assistir uma pessoa surda, os meus pais, quando eles assistem um noticiário na TV. Então, é importante que haja tradução para a língua brasileira de sinais, mas o cuidado de que a janela de Libras não seja pequena, como nós vemos cotidianamente, porque isso não atende às necessidades dos surdos. Então, que a disciplina de Libras seja implementada nos cursos de licenciatura, mas nos demais cursos também, nas graduações, mas também na educação básica, para que as pessoas ouvintes aprendam desde cedo a língua de sinais. Nos cursos de medicina também, que os pais, que os alunos aprendam a importância da língua de sinais e a partir daí possam orientar os pais, né, que quando tem o diagnóstico da surdez. Então, são cuidados essenciais que a gente precisa despertar na comunidade, né, as pessoas ouvintes. Acho que os surdos, eles têm o direito dele, né, de ir e vir e de comunicar-se na sua língua mãe, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. Só dar uma olhadinha aqui. Simone, a aprendizagem em Libras, você acha que ela deveria ser estendida não só para as crianças surdas, como também para as não surdas? Sim, é importante que as crianças surdas aprendam desde ter idade a língua de sinais. Então, crianças surdas que são filhas de pais surdos, elas aprenderão de forma natural e espontânea, desde bebê em casa, certo? Então, quando nós colocamos a disciplina de Libras nas escolas para as crianças não surdas, nós também estamos promovendo a emancipação, para que elas tenham acesso a uma outra língua, conheçam uma outra cultura, e redimensionando o mundo à volta, né? Contribuindo para que as pessoas surdas tenham acesso às informações, possam interagir com as demais. Então, é de fundamental importância.
certo? E as crianças, né, com qual idade elas entram, né, no ensino de aprendizagem de Libras? Elas têm muita dificuldade no aprendizado? E se sim, qual, assim, essas dificuldades que elas enfrentam, assim, no dia a dia? Como a língua de sinais ela é uma língua natural, ela nasce da necessidade de comunicação das pessoas surdas e ela é de modalidade visual e espacial, ela acontece de forma natural. Certo. Então, as crianças surdas, quando têm contato com os seus pares, quando são filhas de surdos que utilizam a língua de sinais ou têm contato com surdos adultos, elas aprendem com muito mais facilidade. E a língua de sinais, e no mesmo tempo em que as crianças ouvintes também aprendem a falar. Então não existe um atraso em relação à aprendizagem delas. Da mesma forma que a criança ouvinte vai aprendendo a falar aos pouquinhos, né, ela vai balbuciando, depois desenvolvendo a linguagem naturalmente, né, de forma clara, isso acontece com a criança surda também. Ela vai aprendendo, vai formando os primeiros sinais até construir uma frase. Então, desde ter idade, desde bebezinho, ela começa com apontar, balbuciando com as mãos e aos pouquinhos vai desenvolvendo. Mas muitas crianças não têm esse contato, não têm contato com os pais não são surdos, não têm contato com outros surdos adultos quando pequenas, e quando adentram a escola, com 6, 7 anos, que elas vão aprender a língua de sinais. Então, existe um atraso no desenvolvimento da linguagem. Aí essas crianças, no caso, até eu ia te fazer uma outra pergunta que vai cair direitinho nisso daí. Elas sentem, então, a dificuldade de interagir naquele ambiente com as outras crianças, então. Isso. Aí, o que a comunidade surda, os estudiosos, a literatura nos traz? Que é muito importante que essas crianças tenham contato com os seus pares. Então, que seja uma escola bilíngue, uma escola que trabalhe a língua de sinais como primeira língua e, em seguida, o português na modalidade escrita. Porque a surdez, os surdos, a pessoa surda na perspectiva da diferença e não da deficiência. Então, o que quer dizer? Não há necessidade do aparelho de amplificação sonora, da obrigatoriedade do treinamento de fala, da leitura labial, porque isso faz parte do modelo clínico-terapêutico. Mas a pessoa surda como um indivíduo que utiliza a língua de sinais como instrumento de comunicação. Ou seja, desde cedo ela precisa adquirir a língua de sinais com os seus pares. Por isso é importante uma escola bilíngue, onde haja professores surdos, onde haja profissionais que dominem a língua de sinais e que interajam com essa criança de forma natural. Se a gente for analisar no caso, né, como está tendo a inclusão nas escolas, né, hoje em dia tanto nas particulares quanto nas públicas, né, seria interessante se esse tipo de iniciativa houvesse como se fosse uma grade curricular, igual você começa a aprender português, matemática, inglês, né? Por exemplo, no fundamental, né? Na alfabetização. Mas você não acha que seria bom se fosse para todas as crianças houvesse essa disciplina, Libras, para a criança já ir alfabetizando, crescendo e interagindo com as crianças surdas, não ia ter dificuldade, tanto de um lado quanto de outro, né? Porque se você tem um coleguinha na sala de aula que ele é surdo, você quer falar, você nem tem como falar, você não sabe como que você fala. A criança não sabe, né? Então, se houvesse, né, a disciplina, eu acho, de Libras na grade curricular, nossa, eu acho que seria muito bom, sim, né? É interessantíssimo que a disciplina de Libras estivesse, né? Na educação infantil, na educação básica, todos os espaços. Porque é uma forma de você levar o acesso, o conhecimento em relação às pessoas surdas, a conscientização. E essa criança ela vai aprender uma outra língua, essa criança não surda, né, que é a língua brasileira de sinais. Eu acho que aí é que estaria a verdadeira inclusão, sim, não é? Sim. Ela ia naturalmente na vida de todas as pessoas, tanto nas que são surdas quanto com as não surdas, né? E uma questão também muito interessante é que haja professores surdos nas escolas, porque eles são modelo linguístico e cultural.
é de fundamental importância. O intérprete, ele é um profissional que faz a transposição de uma língua para outra. Ele é o elo de comunicação entre o professor e o aluno. Mas não basta apenas um intérprete de língua de sinais nas escolas inclusivas. É necessário que haja outras mudanças também, né? Para que possamos compreender que é necessário que tanto os professores quanto a direção, os colegas, conscientizem das necessidades linguísticas e culturais dos alunos surdos. E em relação também ao projeto político-pedagógico, que tem que ser pensado a partir da perspectiva da pessoa surda. Então, há muito a se pensar. E várias mudanças ainda para serem feitas, né? Simone, eu gostaria de te perguntar também, você acha que os professores, eles estão preparados para receber essas crianças surdas na inclusão, nas escolas, né? Eles conseguem transmitir o conteúdo corretamente para essas crianças? De forma adequada? Acho que seria mais nessa perspectiva mesmo. O que é muito importante a gente refletir que os cursos de licenciatura, os cursos de formação de professores, é necessário que haja um cuidado em relação à disciplina de Libras, porque quanto mais a carga horária, mais contato esses alunos, esses estudantes tiverem com pessoas surdas, principalmente que haja professores surdos ministrando a língua de sinais. Então, nós estaremos formando professores que têm uma perspectiva, um olhar em relação à língua brasileira de sinais, né? Adquiram conhecimentos importantes para a sua formação acadêmica e que isso refletirá na sua atuação profissional. Então, nós temos muitos professores que não tiveram contato com a língua brasileira de sinais, não têm dificuldade de trabalhar com pessoas surdas, porque, na verdade, eles desconhecem. Então, eu preciso pensar na formação desses professores. E, principalmente, que os surdos sejam protagonistas. Nós temos professores surdos, nós temos surdos nas academias, nós temos muitas pesquisas em relação à língua brasileira de sinais, aos estudos da tradução, e é preciso dar voz a essas pessoas. E é preciso pensar também na formação de tradutores e intérpretes, que não seja uma formação aligeirada. Ou seja, a pessoa faz um curso básico de língua brasileira de sinais e ela começa já a atuar. E Tarcísio Leite, que é um grande estudioso, ele escreveu um artigo sobre os fatores complicadores e facilitadores no processo de aprendizagem da língua brasileira de sinais por pessoas ouvintes, como segunda língua, né? Porque a primeira língua das pessoas ouvintes, no caso brasileiro, seria a língua portuguesa. E aí ele descreve que as pessoas, muitas vezes, elas não se aventuram, aquelas que aprendem o francês, o inglês, com uma carga horária menor, a atuarem como intérpretes, certo? Mas que na educação de pessoas surdas isso é muito evidente. As pessoas aprendem a língua de sinais e já começam a atuar como intérprete. Então é preciso ter essa conscientização. E essa expressão, eu quero aprender Libras para ajudar o surdo, ela precisa ser repensada. Né? Nós aprendemos língua brasileira de sinais porque nós vivemos num país que é multicultural, multilinguístico. Nós temos diversas línguas. A língua portuguesa, nós temos a língua brasileira de sinais, nós temos línguas indígenas, nós temos as línguas de imigrantes. Então, onde estão as pessoas surdas? Em toda parte. Então, se eu entendo enquanto indivíduo que eu preciso relacionar com o mundo, qual é o meu lugar? Que eu estou nesse mundo para fazer o quê? Né? Como Paulo Freire diz, Paulo Freire passou fome quando criança. E ao passando fome, tanto Paulo Freire, né, nos traz uma frase muito bonita e que me traz uma reflexão aqui. Paulo Freire tem uma frase que é muito interessante e que me traz aqui uma reflexão. Ele passou fome quando criança e viu outras pessoas passar fome também. E foi exatamente nesse momento que Paulo Freire pensou: o que eu posso fazer para mudar o mundo? Então, enquanto educador, enquanto cidadão, então nós não estamos nesse mundo somente para atender às nossas necessidades, mas também do outro, né? Colaborar Verdade, né? para um mundo melhor. Então, enquanto aprendiz, eu estou aprendendo língua brasileira de sinais para ajudar outra pessoa. Não. Mas enquanto indivíduo, enquanto cidadão, para que eu possa relacionar com o mundo.
Então, isso é fundamental. Né? Nós estamos chegando no final, né, da entrevista, né? E eu queria te agradecer, né, por ter dedicado seu tempo pra gente, né? E você não gostaria de colocar alguma coisa, algum ponto de vista seu? Pode ficar à vontade, tá bom? Bom, essa entrevista, coincidentemente, né, está acontecendo agora, hoje é dia 1º de outubro, mas pertinho de setembro. Setembro é um mês mundialmente comemorativo das lutas e das conquistas das comunidades surdas. E nós temos muitas datas que fazem alusão à língua brasileira de sinais, ao tradutor e intérprete. E dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional dos Surdos. Então, existem passeatas, audiências, congressos, seminários na luta e na defesa da língua e do direito da pessoa surda. Então, eu gostaria de convidá-los a conhecer mais esta língua, este mundo, e como também nos traz a aula de Gessé, permita-se conhecer uma outra língua. Quem conhece apenas uma língua vive uma vez. Aí é uma língua maravilhosa. Eu tive a oportunidade, né, de iniciar. Quero voltar, né, mas é muito bonito mesmo esse seu trabalho. Eu te parabéns, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela atenção, tá? Eu gostaria de agradecer a todos vocês também. Tá? E não esqueçam de deixar aí o seu like, né? Ativar o sininho para receber os novos vídeos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Simone, eu gostaria de te perguntar também, você acha que os professores, né, eles estão preparados para receber essas crianças surdas, né, nesse processo de inclusão? Os professores encontram muitas dificuldades, né, de diversas ordens. Então, é importante que haja uma reflexão em relação à formação desses professores, que a disciplina de Libras seja trabalhada de modo, nos cursos de licenciatura, que eles aprendam teoria e prática, que tenham contato com professores surdos, ou seja, que nós possamos dar visibilidade aos professores surdos, pois assim esses alunos também aprenderam a língua de sinais, com o modelo linguístico cultural, que é o professor surdo, né? E a partir daí poderão trazer para a sala de aula suas experiências. Então é preciso pensar na formação desses professores e também na formação de tradutores e intérpretes, porque existe uma formação aligeirada. Então é preciso ter um cuidado a aprender a língua brasileira de sinais, que seja feito por cursos de formação, principalmente no âmbito educacional, para que eles possam transitar de forma segura, interpretar de forma clara e precisa. Então, esses são 2 pontos que eu trago também como reflexão. Tá certo. A gente está chegando, né, no final da entrevista, né? Você gostaria de colocar algum ponto de vista seu sobre a Libras? Fica à vontade. Paulo Freire, quando criança, passou fome e viu muitas pessoas também na mesma condição. E foi exatamente nesse momento que ele pensou: o que eu posso fazer para mudar o mundo? E é com esse sentimento que eu também trago a vocês nessa entrevista, essa reflexão. O que nós podemos fazer para mudar o mundo? Então, nós não estamos aqui de passagem para atender apenas às nossas necessidades, mas do outro, né? O que eu posso fazer pelo meu aluno, pelo meu colega de trabalho, pelo meu vizinho, pelo próximo. Então, aprender a língua brasileira de sinais não é para ajudar a pessoa surda, é preciso repensar em relação ao uso dessa expressão. Eu aprendo língua brasileira de sinais porque o surdo é um indivíduo, um sujeito que está na sociedade, que tem seu direito de ir e vir. E o que eu falo, como eu interajo com o próximo, né, é por meio de uma língua. E a comunidade surda, a pessoa surda, utiliza a língua brasileira de sinais. Então, é uma necessidade de comunicação de fundamental importância. Então, aprender língua brasileira de sinais é crucial para as pessoas ouvintes também. Tá certo. Então, muito obrigada, Simone, né, por ter disponibilizado desse tempo com a gente, né? Parabéns por ter escolhido essa profissão maravilhosa, que é essa sua, né? E muito obrigada, tá? E muito obrigada a todos pela atenção, né? E não esqueçam de se inscrever e dar seu like, né?
e ativar o sininho para receber os próximos vídeos, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.